A lua crescente brilhava sobre as montanhas cinzentas quando Isadora recebeu a convocação. O pergaminho selado com cera carmesim trazia o símbolo real. 3 garras entrelaçadas formando uma coroa. Suas mãos tremeram ao romper o selo, não de medo, mas de raiva contida. A corte lunar convoca Isadora das Terras Altas para a audiência real na próxima lua cheia, leu em voz alta, sua voz ecoando pelas paredes de pedra da antiga torre onde vivia. Sua avó, Mirella, observava da cadeira de carvalho junto à lareira. Os olhos dourados da anciã brilhavam com conhecimento ancestral. Ele finalmente decidiu enfrentar o que deixou para trás, murmurou a velha loba, suas mãos enrugadas acariciando o bastão entalhado com runas antigas. 4 invernos se passaram desde aquela noite. Isadora fechou os olhos, e as memórias vieram como uma tempestade. Darian Corvonegro, o jovem guerreiro de olhos prateados que havia conquistado seu coração nas pradarias selvagens. Ele prometera lealdade eterna, juramento de companheiro sob as estrelas. Mas quando o antigo rei Alfa tombou em batalha e o conselho o escolheu como sucessor, Darian desapareceu sem uma palavra, deixando apenas silêncio e um vínculo partido. Não irei, declarou Isadora, amassando o pergaminho. Você irá, contradisse Mirella com firmeza. Não por ele, mas por você mesma. Uma loba não foge de sua própria sombra. 7 dias depois, Isadora cavalgava através da Floresta dos Sussurros, acompanhada apenas por seu irmão mais novo, Teron. O rapaz de 17 invernos mantinha vigilância constante, sua mão sempre próxima ao punhal de prata em seu cinto. Ainda não entendo por que precisamos atender a esse chamado, resmungou Teron, seus olhos verdes escaneando as árvores antigas. Ele abandonou você. Eu vou terminar o que deveria ter sido encerrado há muito tempo, respondeu Isadora, sua voz firme como aço temperado. A cidadela da lua eterna emergia das montanhas como uma coroa de pedra e mármore. Torres alcançavam o céu estrelado, e bandeiras negras com o emblema real tremulavam ao vento noturno. Guardas lobisomens patrulhavam as muralhas, seus olhos brilhando na escuridão. Ao cruzar os portões principais, Isadora sentiu o peso de centenas de olhares. A corte estava reunida no grande salão, nobres das 7 alcateias do reino, ocupando seus lugares designados. Tochas de fogo prateado iluminavam os rostos curiosos e as expressões especulativas. No trono de obsidiana, Darian Corvonegro parecia esculpido em pedra viva. 4 anos haviam transformado o guerreiro em rei. Seus cabelos negros estavam mais longos, presos parcialmente com tranças de guerra. Os olhos prateados permaneciam os mesmos, porém carregavam agora o peso da liderança. Uma coroa de ferro negro e cristais lunares repousava em sua testa. Seus olhares se encontraram através do salão, e Isadora sentiu o antigo vínculo vibrar dolorosamente em seu peito. Mesmo partido e negligenciado, a conexão ancestral entre almas gêmeas não desaparecia completamente. Isadora das Terras Altas, anunciou o arauto real, sua voz reverberando pelas paredes de pedra. A corte lhe dá boas-vindas. Ela caminhou pelo corredor central, ignorando os murmúrios que brotavam como ervas daninhas. Manteve a cabeça erguida, a coluna reta, usava vestes simples de viagem, couro e linho tingido de verde musgo, mas carregava a dignidade de quem conhecia seu próprio valor. Darian se levantou do trono, um movimento que fez o salão inteiro silenciar. Era sem precedentes que um rei alfa se levantasse para qualquer súdito, exceto em circunstâncias extraordinárias. Isadora. Sua voz era profunda, carregada de emoção contida. Agradeço por atender meu chamado. Não tive escolha, majestade, respondeu ela, a formalidade como uma lâmina afiada. Uma convocação real não pode ser ignorada. Um músculo contraiu no maxilar de Darian. Ele desceu os degraus do estrado, aproximando-se com passos medidos. A multidão observava cada movimento, cada respiração. Há muito que preciso dizer, começou ele, parando a poucos passos de distância. 4 anos de silêncio, interrompeu Isadora, sua voz clara como cristal. E agora tem muito a dizer? Murmúrios percorreram a corte. Era ousado falar assim com o rei Alfa, mas Isadora não estava ali para jogos políticos. Darian respirou fundo e algo mudou em sua expressão. Determinação. Ele se ajoelhou diante dela.
O grande salão explodiu em sussurros chocados. Um rei alfa ajoelhado era algo que as crônicas raramente registravam. Isadora das Terras Altas, sua voz ecoou solene. Diante da corte lunar, das 7 alcateias e dos anciãos que testemunham este momento, eu lhe peço, aceite ser minha rainha, minha companheira coroada, aquela que reinará ao meu lado sob a luz da lua eterna. O silêncio que se seguiu era absoluto. Até o vento parecia ter parado de soprar. Isadora olhou para aquele homem ajoelhado, o rei que um dia fora seu amor prometido. Memórias inundaram sua mente. Corridas sob a lua cheia, caçadas nas montanhas, promessas sussurradas na escuridão. E então, a dor devastadora do abandono, as noites chorando sozinha, a sensação de ter seu coração arrancado do peito. Não, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina prateada. Darian ergueu os olhos, choque genuíno pintado em suas feições. Eu disse não, Isadora repetiu mais alto, para que todos ouvissem. Você não me merece. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. O grande salão explodiu em tumulto. Nobres se levantaram de seus assentos, vozes se sobrepondo em exclamações de incredulidade. Nunca na história do reino uma proposta do rei Alfa havia sido recusada, muito menos publicamente, muito menos com tais palavras. Silêncio, rugiu a voz de Lord Cassius, o alto conselheiro, um lobo grisalho de olhos âmbar. A autoridade em seu comando trouxe ordem momentânea ao caos. Darian permaneceu ajoelhado, como se transformado em estátua. Seus olhos prateados fixos em Isadora continham um turbilhão de emoções. Dor, arrependimento, desespero. Você tem o direito de se explicar, disse ele finalmente, sua voz rouca. Explicar? Isadora riu, um som sem humor. Você quer explicações? Muito bem. Ela se virou para enfrentar a corte reunida, sua voz ganhando força. Há 4 invernos, quando a lua estava cheia como está agora, um jovem guerreiro me jurou lealdade eterna. Ele pegou minhas mãos e prometeu que nenhuma distância, nenhum título, nenhuma coroa jamais nos separaria. Nós compartilhamos o vínculo ancestral, a conexão de almas que os anciãos dizem acontecer uma vez em 1000 vidas. Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela continuou. Quando o antigo rei tombou e o conselho escolheu esse guerreiro para o trono, eu esperei. Esperei uma mensagem, uma palavra, qualquer sinal, mas ele desapareceu na noite, como névoa ao amanhecer. Durante 4 longos anos, vivi com um vínculo partido, uma conexão que dói a cada lua cheia, uma ferida que nunca cicatriza completamente. Darian fechou os olhos, dor visível em cada linha de seu rosto. E agora, Isadora voltou seu olhar para ele. Ele surge, sentado em seu trono de obsidiana, usando sua coroa de ferro, e acha que uma proposta pública apagará anos de silêncio e abandono? Não. Um rei pode ter o poder de comandar exércitos e governar territórios, mas não tem o poder de comandar meu coração. Você não me merece, Darian Corvo Negro. O silêncio retornou, pesado e sufocante. Então, para a surpresa de todos, Darian se levantou lentamente, removeu a coroa de sua cabeça e a colocou nos degraus do estrado. Você está certa. Sua voz ecoou clara pelo salão. Em cada palavra que disse, você está absolutamente certa. Ele caminhou até ficar face a face com Isadora. Quando o conselho me escolheu, eu entrei em pânico. Não estava preparado para ser rei. Mal havia visto 23 invernos. As responsabilidades, as expectativas, o peso de milhares de vidas dependendo de minhas decisões, tudo isso me esmagou. E no meio desse caos, eu tive medo. Medo de quê? Perguntou Isadora, sua voz mais suave agora, mas ainda guardada. Medo de não ser suficiente para você, admitiu Darian, vulnerabilidade crua em suas palavras. Você é forte, independente, uma guerreira e curandeira respeitada. Eu temia que, como rei, eu falhasse não apenas com o reino, mas com você, que eu te arrastasse para um mundo de política e perigo que você não pediu. Então fugi como um covarde, pensando que estava te protegendo, quando na verdade estava apenas protegendo a mim mesmo da possibilidade de decepcionar você. Lágrimas brilhavam em seus olhos prateados, algo que Isadora nunca havia visto antes. Não há dia que passe sem que eu me arrependa dessa escolha.
Não há noite em que eu não sinta o vínculo entre nós doer, lembrando-me do que perdi. Você tem todo o direito de me rejeitar, de me odiar. Eu não mereço seu perdão. Isadora sentiu suas próprias defesas começarem a rachar. Ela lutara tanto para endurecer seu coração, para construir muralhas ao redor da dor. Palavras bonitas, disse ela, mas sua voz havia perdido parte da frieza. Mas palavras são apenas vento, Darian. O que mudou? Por que agora? Porque descobri que um rei sem coragem para lutar pelo que ama não merece governar, respondeu ele. Passei 4 anos aprendendo a liderar, a tomar decisões difíceis, a carregar o peso da coroa, mas aprendi também que nenhuma vitória militar, nenhum tratado de paz, nenhuma conquista significa nada sem você ao meu lado. Eu errei, Isadora. Errei de forma terrível e imperdoável. Mas estou aqui, diante de você e de toda a corte, implorando não por seu perdão imediato, mas por uma chance de provar que mudei. Lord Cassius se aproximou, sua presença imponente. Com o devido respeito, Majestade, disse o conselheiro. Esta é uma questão que talvez não devesse ser resolvida diante de toda a corte. Não. Darian manteve os olhos fixos em Isadora. Eu a magoei publicamente com minha ausência. É justo que ela me responda publicamente. Isadora estudou o homem diante dela. Viu o garoto que ela amara, o guerreiro que prometera mundos, mas também viu algo novo. Um homem marcado pela experiência, carregando cicatrizes de batalhas tanto físicas quanto do coração. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. 4 anos de dor não se curam com uma noite de palavras, por mais sinceras que sejam. Quanto tempo você precisar? Darian respondeu imediatamente. Eu esperaria 1000 luas se necessário. Então, comece provando sua mudança não para mim, mas para si mesmo, desafiou Isadora. Um rei deve ser justo, sábio e corajoso, não apenas em grandes batalhas, mas em pequenos atos diários. Se você realmente mudou, mostre através de suas ações. Como você desejar. Darian inclinou a cabeça em respeito genuíno. Theron, que havia permanecido silencioso nas sombras, aproximou-se de sua irmã. Devemos partir, murmurou ele, ainda desconfiado. Mas antes que pudessem se mover, as portas do grande salão se abriram violentamente. Um guerreiro cambaleou para dentro, coberto de sangue e lama, seu rosto marcado por garras profundas. Ataque! Ofegou ele, caindo de joelhos. Os rasgadores da sombra atacaram a aldeia do vale, centenas deles, matando indiscriminadamente. O salão explodiu em ação. Os rasgadores da sombra eram lobisomens renegados, aqueles que haviam abandonado a humanidade e se entregado completamente à besta interior. Eles não seguiam lei alguma, atacavam sem razão, matavam por prazer. Darian pegou sua coroa do chão, colocando-a de volta na cabeça com um movimento decisivo. Mobilizem as tropas, ordenou, sua voz de comando ecoando. Lord Cassius, organize a defesa da cidadela. Capitã Morgana, reúna os caçadores da lua. Partimos em 1 hora. Eu vou com vocês, declarou Isadora. Darian se virou para ela, preocupação evidente em seus olhos. É perigoso demais. Eu sou uma curandeira treinada, interrompeu Isadora firmemente. E guerreira também? Ou você se esqueceu? Haverá feridos. Minha presença pode salvar vidas. Ela está certa, concordou Lord Cassius. Precisaremos de todos os curadores disponíveis. Darian hesitou, então assentiu. Muito bem, mas você fica na retaguarda, protegida. Eu fico onde sou mais útil, retrucou Isadora. Não sou sua rainha para obedecer ordens. Um sorriso triste tocou os lábios de Darian. Ainda tão obstinada quanto me lembro. 1 hora depois, uma força de 200 guerreiros lobisomens cavalgava através da noite. A lua crescente iluminava seu caminho, e os uivos de guerra ecoavam pelas montanhas. Isadora cavalgava ao lado de Theron, sua bolsa de ervas medicinais e ferramentas de cura segura em sua cela. A aldeia do vale estava em chamas quando chegaram. Casas de madeira e palha queimavam intensamente, e gritos perfuravam a noite. Formas obscuras moviam-se entre as sombras. Os rasgadores, lobisomens massivos e deformados pela loucura, seus olhos brilhando com fome selvagem. Formação de lua, comandou Darian, e as tropas se espalharam em formação tática perfeita. A batalha foi feroz. Garras contra garras, presas contra presas. Os rasgadores lutavam com ferocidade animal,
Mas os guerreiros do reino tinham treinamento e disciplina. Darian liderava da frente, sua forma de lobo imensa e poderosa, pele negra como a noite com reflexos prateados. Isadora estabeleceu um posto de cura em uma casa de pedra que havia resistido ao fogo. Feridos começaram a chegar, aldeões e guerreiros, todos precisando de atenção urgente. Suas mãos trabalhavam incansavelmente, aplicando cataplasmas, suturando feridas, preparando ungüentos. Mais 3 feridos chegando, gritou Teron, ajudando a carregar um guerreiro que sangrava abundantemente de um ferimento no ombro. Coloque-o aqui, instruiu Isadora, já avaliando os danos. Precisarei de água limpa e mais ataduras. As horas se arrastaram. O som da batalha gradualmente diminuiu enquanto os rasgadores eram repelidos ou abatidos. Quando os primeiros raios do amanhecer pintaram o céu de rosa e dourado, o silêncio finalmente caiu sobre a aldeia devastada. Darian entrou no posto de cura, coberto de sangue. A maior parte não era sua. Seus olhos imediatamente procuraram Isadora, verificando se ela estava ilesa. Quantos perdemos? Perguntou ela, sem parar de trabalhar em uma criança que havia sido arranhada. 23 aldeões, respondeu Darian, sua voz pesada. 6 guerreiros. Poderia ter sido muito pior se não tivéssemos chegado a tempo. E muito pior sem curadores adequados, adicionou Teron, que havia permanecido ao lado de sua irmã durante toda a noite. Darian observou Isadora trabalhar. Suas mãos, firmes e precisas, salvando vidas. Sua presença, acalmando os feridos e assustados. Ela era magnífica. Uma combinação perfeita de força e compaixão. Você salvou mais vidas hoje do que minha espada jamais poderia, disse ele suavemente. Isadora finalmente parou, limpando o suor da testa com o dorso da mão. Ambos fizemos nosso trabalho, respondeu ela. Você protegeu. Eu curei. Assim deve ser. Nos dias que se seguiram, Darian provou suas palavras com ações. Ele permaneceu na aldeia, ajudando na reconstrução. O rei Alfa carregava madeira ao lado de camponeses, erguia paredes ao lado de artesãos, consolava órfãos e viúvas. Não havia tarefa que considerasse indigna de suas mãos. Isadora observava tudo, sua desconfiança lentamente dando lugar a algo mais complicado. Ela via ecos do guerreiro que amara, mas também reconhecia um amadurecimento que vinha de verdadeira responsabilidade. Uma noite, enquanto Isadora verificava os feridos em recuperação, Darian a encontrou no celeiro convertido em hospital temporário. Posso falar com você? Perguntou ele, mantendo respeitosa distância. Isadora assentiu, guardando seus instrumentos. Eles caminharam até a beira da aldeia, onde uma antiga oliveira marcava o limite das propriedades cultivadas. A lua, agora quase cheia, banhava tudo em prata. Eu quero contar por que eu realmente fugi, disse Darian, sua voz baixa. A verdade completa. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Isadora cruzou os braços esperando. Quando o antigo rei morreu, não foi apenas uma transição de poder, começou Darian, olhando para a lua. Foi descoberto que ele havia sido envenenado por alguém de dentro da corte. A investigação estava em andamento, e havia conspiradores ainda soltos, planejando quem sabe o quê. Lord Cassius me aconselhou a manter distância de todos que eu amava, até que a ameaça fosse neutralizada. Ele se virou para Isadora, dor evidente em seus olhos. Eu temia que, se os conspiradores soubessem sobre você, sobre nosso vínculo, te usariam contra mim, te fariam refém, ou pior. Então fiz a escolha mais difícil da minha vida. Afastei você, mantive silêncio absoluto para protegê-la, mas ao fazer isso, eu te machuquei de maneiras que nenhum inimigo poderia. Isadora sentiu seu coração apertar. Parte dela queria acreditar, queria aceitar essa explicação, mas outra parte, a que sofrera sozinha por anos, resistia. Você poderia ter confiado em mim, disse ela, sua voz trêmula. Poderia ter me dado a chance de decidir meu próprio destino, de enfrentar o perigo ao seu lado. Eu sei, admitiu Darian, e esse foi meu maior erro. Não a ausência em si, mas não confiar em sua força, em sua capacidade de escolher. Tratei você como algo frágil a ser protegido, quando você sempre foi uma guerreira capaz de lutar suas próprias batalhas. E os conspiradores? Perguntou Isadora. Foram capturados?
Há 2 anos, confirmou Darian. Mas naquele momento, tanto tempo havia passado, tanto dano estava feito. Eu tentei enviar mensagens, mas sempre perdia a coragem. Como você poderia me perdoar? Como eu poderia explicar que deixei anos escaparem por covardia de enfrentar minha própria culpa? Isadora virou-se para a oliveira, suas mãos tocando a casca rugosa. Você me deixou acreditar que eu não importava o suficiente, disse ela suavemente. Que nosso vínculo, nossa conexão, era algo que você poderia simplesmente descartar quando algo mais importante aparecesse. Isso me quebrou de maneiras que eu ainda estou tentando consertar. Eu sei, a voz de Darian estava rouca, e carregarei essa culpa pelo resto da minha vida. Não estou pedindo perdão, Isadora. Não estou pedindo para esquecer. Estou apenas implorando por uma chance de passar o resto de minha vida tentando ser digno da segunda chance que não mereço. Isadora fechou os olhos. O vínculo entre eles pulsava. Uma conexão ancestral que transcendia ressentimentos e mágoas. Ela podia sentir a sinceridade de Darian, sua dor espelhando a dela. Eu preciso de mais tempo, disse ela finalmente. Mas eu não estou dizendo não para sempre. Apenas ainda não. Isso é mais do que eu esperava, respondeu Darian, alívio evidente em sua voz. Obrigado. Nas semanas seguintes, enquanto a aldeia era reconstruída, algo sutil começou a mudar entre Isadora e Darian. Conversas cautelosas durante refeições compartilhadas. Olhares que duravam 1 segundo mais do que deveriam. Momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente e nenhum dos dois se afastava imediatamente. Theron observava tudo com olhos de falcão, protetor de sua irmã mais velha. Você está suavizando com ele, comentou uma manhã, enquanto ajudava Isadora a preparar medicamentos. Estou sendo cautelosa, corrigiu ela. Há diferença. Você ainda o ama, afirmou Theron. Não era uma pergunta. Isadora pausou em seu trabalho, considerando a resposta. O amor nunca realmente foi embora, admitiu. Mas amor sem confiança é como uma casa sem fundação. Pode parecer bonita, mas desmorona ao primeiro vento forte. E você acha que pode confiar nele novamente? Estou tentando descobrir, respondeu Isadora honestamente. A resposta veio de forma inesperada. Um mensageiro chegou à aldeia, carregando notícias urgentes. A alcateia das montanhas do norte estava enfrentando uma praga desconhecida. Lobisomens adoecendo em massa, suas transformações tornando-se instáveis e perigosas. Eu preciso ir, declarou Isadora imediatamente. Minha avó ensinou curas das antigas tradições. Posso ajudar. É uma jornada de 10 dias através de território perigoso, apontou Darian, preocupação evidente. Eu irei com você. O reino precisa de seu rei, argumentou Isadora. O reino tem conselheiros competentes, retrucou Darian. E você precisa de proteção. Eu irei também, anunciou Theron. Foi assim que os 3 partiram juntos. Uma pequena comitiva atravessando florestas densas e desfiladeiros rochosos. A jornada testou todos eles. Enfrentaram tempestades súbitas, cruzaram rios crescidos, evitaram territórios de alcateias hostis. Durante as noites acampados sob as estrelas, conversas mais profundas floresceram. Darian falava de sua infância solitária como órfão adotado pela alcateia real, de como lutara para provar seu valor, do peso da responsabilidade que nunca pediu, mas aceitou. Isadora compartilhava memórias de crescer nas terras altas, de treinar com sua avó nas artes antigas, de noites passadas aprendendo os segredos das ervas e dos rituais lunares. Você sabe por que o vínculo entre almas gêmeas é tão raro? Perguntou Isadora uma noite, enquanto alimentava a fogueira. Por quê? Darian sentou-se mais perto, genuinamente interessado. Porque requer equilíbrio perfeito, explicou ela. Força e compaixão, selvageria e sabedoria, independência e união. A lua nos abençoa com isso uma vez em gerações, porque é difícil encontrar 2 almas que se complementem tão perfeitamente e ainda assim permaneçam inteiras separadamente. E você acha que ainda temos isso? Perguntou Darian suavemente. Ou eu destruí de forma irrevogável? Isadora olhou para ele, realmente o vendo pela primeira vez em anos sem as lentes da raiva e da dor. Não sei, admitiu, mas estou começando a pensar que talvez, apenas talvez, valha a pena descobrir. Algo mudou entre eles naquele momento. Não foi perdão completo, não foi rendição total, mas foi um começo, um primeiro passo cauteloso em direção a algo que poderia, eventualmente, ser cura. Quando chegaram às montanhas do norte, o cenário era sombrio.
Lobisomens debilitados enchiam os alojamentos de cura, suas transformações causando agonia ao invés de libertação. Os curandeiros locais estavam perdidos, sem respostas. Isadora trabalhou incansavelmente, examinando os afetados, estudando os sintomas, consultando os antigos textos que carregava. Foi Teron quem fez a descoberta crucial: prata contaminando o suprimento de água. Alguém havia despejado prata moída nos riachos que alimentavam a aldeia. Sabotagem, sibilou Darian, fúria contida em sua voz. Mas por quem? A investigação levou a uma descoberta perturbadora. Resquícios dos conspiradores que haviam envenenado o antigo rei estavam tentando desestabilizar o reino mais uma vez. Seu objetivo era criar caos suficiente para permitir um golpe. Precisamos voltar à capital imediatamente, disse Lord Cassius, que havia chegado com reforços. Há movimentação suspeita na corte, mas Isadora se recusou a partir. Estas pessoas precisam de tratamento contínuo, insistiu. A prata precisa ser eliminada de seus sistemas, e isso leva tempo. Eu fico com ela, declarou Teron. Você vá, proteja o trono. Darian estava dilacerado. Seu dever como rei puxava-o em uma direção, mas deixar Isadora novamente, mesmo que por razões legítimas, parecia repetir os erros do passado. Isadora viu sua hesitação e entendeu. Vá, disse ela, tocando suavemente seu braço. Seu reino precisa de você. Eu estarei segura com Teron e os guerreiros do norte. E desta vez, eu confio que você voltará. Os olhos de Darian se arregalaram com aquelas últimas palavras. Confiança. Ela estava começando a confiar nele novamente. Eu voltarei, prometeu ele, sua voz fervorosa. Por todos os deuses antigos e pela própria lua, eu voltarei. E ele foi. Darian cavalgou de volta à capital com metade dos guerreiros, deixando o resto para proteger a aldeia do norte e Isadora. O que se seguiu foi uma semana tensa. Mensagens chegavam esporadicamente. Darian havia exposto os conspiradores. Havia batalhas nas ruas da capital. O trono estava sendo defendido. Mas nenhuma mensagem confirmava vitória ou derrota definitiva. Isadora continuou seu trabalho, curando os afetados. Mas seu coração estava dividido. Ela descobriu que, em algum momento ao longo da jornada, havia começado a se importar novamente. Não apenas com memórias do que Darian fora, mas com o homem que ele se tornara. Você está apaixonada por ele de novo, observou Teron uma noite. Acho que nunca parei de estar, admitiu Isadora. Apenas enterrei isso sob camadas de dor e raiva. E se ele não voltar? Isadora olhou para a lua, agora completamente cheia e radiante. Então eu sobreviverei, como sobrevivi antes, disse ela. Mas desta vez, eu terei a paz de saber que confiei, que dei uma chance. A dor do luto é mais suportável que a dor do arrependimento eterno. 7 dias após a partida de Darian, cavaleiros apareceram no horizonte. Isadora reconheceu os estandartes reais e seu coração disparou. Darian desmontou, antes mesmo que seu cavalo parasse completamente, correndo até onde Isadora estava. Ele estava ferido, um corte profundo atravessando sua sobrancelha, o braço enfaixado, mas vivo, gloriosamente vivo. Você voltou, sussurrou Isadora. Sempre voltarei, prometeu Darian. Não importa a distância, não importa o perigo. Eu sempre encontrarei meu caminho de volta para você. Isadora não pensou, não analisou. Simplesmente fechou a distância entre eles e o beijou. Foi como voltar para casa após anos perdida, como respirar após ficar submersa, como sentir o sol após um inverno interminável. Quando se separaram, Darian tinha lágrimas nos olhos. Isso significa que estou disposta a tentar novamente, disse Isadora. Não será fácil. Ainda há mágoas a curar, confiança a reconstruir, mas eu quero tentar. Com você. Teron observava de longe, um sorriso relutante em seu rosto. Seu cunhado rei talvez não fosse tão ruim, afinal. A jornada de volta à capital foi diferente. Desta vez, Darian e Isadora cavalgavam lado a lado, mãos ocasionalmente se encontrando, conversas fluindo naturalmente. Eles discutiram o futuro, como Isadora poderia manter sua independência e ainda ser rainha, como combinariam seus deveres com seus desejos pessoais, como garantiriam que a comunicação nunca falhasse entre eles novamente. Eu quero estabelecer casas de cura em todo o reino, compartilhou Isadora. Lugares onde curadores possam treinar,
onde os doentes possam ser tratados independentemente de status ou riqueza. Então faremos isso acontecer, concordou Darian imediatamente. Seu conhecimento beneficiará todo o reino. E eu quero que haja um conselho de lobas, continuou Isadora. Vozes femininas nas decisões que afetam o reino. Não apenas esposas de nobres, mas guerreiras, curandeiras, artesãs. Metade do reino é composta de lobas. Deveríamos ter voz igual. Darian considerou isso. Então assentiu. Você está certa. É mais do que justo. Será uma mudança significativa, mas necessária. Isadora sentiu algo se soltar em seu peito. Isso era parceria verdadeira. Não ela moldando-se para caber no mundo dele, mas ambos criando um novo mundo juntos. Quando a Cidadela da Lua Eterna surgiu no horizonte, Isadora sentiu uma mistura de ansiedade e antecipação. Ela estava prestes a entrar naquele mundo novamente, mas desta vez nos próprios termos. A corte estava reunida, aguardando o retorno de seu rei. Quando Darian e Isadora entraram no grande salão juntos, lado a lado, um silêncio especulativo caiu sobre a multidão. Darian levantou a mão, comandando a atenção. Nobres e anciãos do reino, sua voz ecoou solene. Há algumas semanas, eu fiz uma proposta que foi justamente recusada. Eu estava errado ao pensar que uma coroa e um pedido público poderiam apagar anos de falha e dor. Ele se virou para Isadora, pegando suas mãos. Mas se você me permitir, Isadora das Terras Altas, eu gostaria de fazer uma pergunta diferente. Não como um rei para um súdito, não como um governante buscando uma rainha, mas como um homem para a mulher que ama, que sempre amou e sempre amará. Ele se ajoelhou novamente, mas desta vez não havia comando ou expectativa, apenas humildade e esperança. Você me daria a honra, não de ser minha rainha, mas de ser minha companheira, de caminhar ao meu lado, não atrás de mim, de construir um futuro onde ambos possamos ser fiéis a nós mesmos e ainda unidos pelo vínculo que sempre compartilhamos? Isadora olhou para o homem ajoelhado diante dela. Viu suas falhas e seus esforços para corrigi-las. Viu sua força e sua vulnerabilidade. Viu um futuro que poderia ser construído sobre bases mais sólidas que promessas vazias, fundado em respeito mútuo, confiança conquistada e amor testado pelo fogo e forjado mais forte. Sim. Sua voz era clara e firme. Sim, eu serei sua companheira, não sua propriedade, não seu troféu, mas sua igual, sua parceira, aquela que caminhará ao seu lado através de tempestades e calmarias. O grande salão explodiu em celebração, mas Darian só tinha olhos para Isadora, levantando-se e puxando-a em um abraço que comunicava todos os anos perdidos, toda a dor compartilhada, e toda a esperança de um futuro reconstruído. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. A cerimônia de união aconteceu sob a próxima lua cheia. Não foi uma coroação pomposa, mas um ritual ancestral nas montanhas, com apenas os mais próximos presentes. Mirella, a avó de Isadora, oficiou a cerimônia, suas palavras antigas ecoando através das pedras. Pelo sangue que compartilhamos com a lua, pela selvageria que corre em nossas veias, pelo vínculo que transcende tempo e forma, entoou a anciã, marcando suas testas com cinzas sagradas. Declaro estas duas almas unidas, não em propriedade, mas em parceria, não em submissão, mas em equilíbrio, que caminhem juntos sob a lua, duas metades de um todo, dois lobos de uma mesma alcateia. Quando se beijaram sob a luz prateada, suas formas começaram a mudar, não pela lua, mas pela emoção pura do momento. Dois lobos, um negro como a noite com olhos prateados, outra castanho dourada com olhos do verde mais profundo da floresta, se entrelaçaram em um abraço que era tanto animal quanto humano em sua intensidade. Os uivos que ecoaram pelas montanhas naquela noite foram ouvidos em todo o reino, uma proclamação de união e renovação. Os meses que se seguiram não foram perfeitos. Houve desacordos, momentos de tensão, quando velhos hábitos e velhas feridas ressurgiam. Mas havia também comunicação honesta, esforço genuíno de ambos os lados para entender e apoiar um ao outro. Isadora estabeleceu sua primeira casa de cura na capital, treinando novos curadores em técnicas antigas e modernas. Darian,
criou o Conselho de Lobas, nomeando Isadora como sua primeira líder. As decisões do reino começaram a refletir uma perspectiva mais equilibrada. Theron tornou-se capitão da Guarda Real, sua lealdade à irmã estendendo-se ao cunhado que finalmente provara ser digno. Uma noite, quase um ano após sua união, Darian e Isadora estavam no jardim do palácio, observando a lua cheia. "Você se arrepende?" perguntou Darian suavemente. "De ter me dado uma segunda chance?" Isadora considerou a pergunta seriamente antes de responder. "Não me arrependo de ter tentado novamente", disse ela. "Arrepender-me-ia de não ter tentado, mas também não me arrependo de ter dito não naquele primeiro pedido. Foi necessário. Você precisava provar, não com palavras, mas com ações, que havia mudado. E eu precisava aprender que meu valor não dependia de ser escolhida por um rei, mas de escolher meu próprio caminho. E agora?" Darian puxou-a mais perto. "Você é feliz?" Isadora olhou ao redor, para a cidade que começava a refletir suas ideias, para as pessoas que respeitavam sua liderança, para o homem ao seu lado que a via como igual. "Sim", respondeu com sinceridade. "Não perfeitamente, não sem desafios. Mas sim, sou feliz. E mais importante, sou eu mesma, inteira e completa, com ou sem você, mas escolhendo estar com você. Isso é tudo que eu poderia pedir", disse Darian beijando seu cabelo. "E mais do que mereço. Você merece uma chance de ser melhor", corrigiu Isadora. "Assim como todos nós. E você aproveitou essa chance." Eles permaneceram assim, dois lobos sob a lua, unidos não por destino inevitável, mas por escolha consciente. O vínculo entre eles pulsava forte e saudável, uma conexão forjada não apenas pelo destino ancestral, mas pela decisão diária de honrar, respeitar e amar um ao outro. Nos anos que viriam, a história de Isadora, a loba que disse não ao rei Alfa e ensinou-o a ser digno, seria contada e recontada. Ela se tornaria lenda, um exemplo para jovens lobas de que mereciam respeito, parceria e amor verdadeiro, não apenas uma posição ou título. E quando suas próprias filhas crescessem, 3 meninas fortes e selvagens, cada uma herdando a obstinação da mãe e a determinação do pai, Isadora contaria a elas sobre a importância de conhecer o próprio valor, de nunca aceitar menos do que mereciam, de que o verdadeiro amor não exigia sacrifício de si mesmo, mas celebração mútua de quem ambos os parceiros realmente eram. Mas tudo isso estava no futuro. Naquela noite, sob a lua cheia, Darian e Isadora simplesmente existiam juntos, 2 almas que se perderam, se encontraram, se perderam novamente e finalmente escolheram construir algo novo e verdadeiro sobre os escombros do que fora quebrado. E quando transformaram juntos, correndo pelas florestas como faziam em sua juventude, havia alegria pura em cada passo. Não a alegria da inocência perdida, mas a alegria mais profunda de sabedoria conquistada duramente, de perdão merecido, de amor testado e aprovado. Os uivos que ecoaram naquela noite falavam de recomeços, de segundas chances aproveitadas, de corações cicatrizados mais fortes que antes. E a lua, testemunha eterna de incontáveis histórias de lobisomens através dos tempos, brilhava com aprovação sobre 2 de seus filhos, que finalmente encontraram seu caminho de volta um para o outro, e mais importante, para si mesmos. O reino prosperou sob sua liderança compartilhada. As casas de cura multiplicaram-se, o Conselho de Lobas trouxe mudanças progressivas, as fronteiras permaneceram seguras. Mas o maior legado de Darian e Isadora não foi medido em territórios conquistados ou leis aprovadas. Foi medido nas histórias contadas ao redor de fogueiras, sobre uma loba que conhecia seu valor e um rei que aprendeu a ser digno. Foi medido nas jovens que cresceram acreditando que mereciam parceria, não submissão. Foi medido nos líderes que aprenderam que verdadeira força vinha de admitir falhas e trabalhar para corrigi-las. E quando finalmente, muitos anos depois, 2 lobos grisalhos ainda corriam juntos sob a lua, seus passos sincronizados por décadas de prática, ninguém se lembrava mais do escândalo inicial. Eles se lembravam apenas da história de amor que quase foi perdida, mas foi salva pela coragem de dizer não, a humildade de aceitar falha e a sabedoria de saber que o verdadeiro amor era uma escolha diária, não um destino inevitável. E assim, sob a luz eterna da lua,
A história de Isadora e Darian tornou-se mais que um conto de lobisomens. Tornou-se um lembrete de que todos merecem respeito, que segundas chances devem ser conquistadas e que os finais mais significativos são aqueles construídos sobre fundações de verdade, não fantasia. O vínculo de almas gêmeas, descobriram eles, não era uma garantia de felicidade, era uma oportunidade, um potencial, e cabia a cada indivíduo decidir se aproveitaria essa oportunidade com honestidade, respeito e amor verdadeiro. Isadora nunca se arrependeu de seu não inicial. Foi aquele momento de força, de recusa a aceitar menos do que merecia, que estabeleceu a fundação para tudo o que viria depois. E Darian nunca se esqueceu da lição aprendida naquele dia na corte, que uma coroa não fazia um rei digno. Eram suas ações, sua integridade, sua disposição de crescer e mudar. Juntos, transformaram não apenas seus próprios destinos, mas o destino de todo o reino, provando que às vezes o maior ato de amor é dizer não, até que haja um sim verdadeiro para dar. E a lua, antiga e sábia, continuou a brilhar sobre todos eles, testemunha silenciosa de mais uma história entre seus filhos lobisomens. Uma história de orgulho e humildade, de dor e cura, de quebra e reconstrução. Uma história que começou com uma recusa e terminou com uma escolha. E essa escolha fez toda a diferença. Vou continuar a história a partir do casamento e desenvolvimento do reino. Aqui está o ponto de partida para a continuação. Elementos que serão desenvolvidos na continuação. A primavera cobria o reino com flores silvestres, e o ar carregava promessas de renovação. Isadora estava no jardim das ervas medicinais que havia cultivado nos terrenos do palácio, suas mãos na terra, quando sentiu a primeira onda de tontura. Mirella, que havia se mudado para a capital a pedido de sua neta, observava com olhos conhecedores. "Quanto tempo você vai fingir que não sabe?" perguntou a anciã, um sorriso sábio em seus lábios enrugados. Isadora se sentou nos calcanhares, limpando a terra das mãos. 3 luas, admitiu suavemente. "Não contei a Darian ainda. Com as tensões nas fronteiras do norte, ele tem preocupações suficientes." "Um filho não é preocupação, é bênção", repreendeu Mirella gentilmente. "E ele merece saber." Mas antes que Isadora pudesse responder, gritos ecoaram dos portões da cidadela. Ambas se levantaram rapidamente, instintos de sobrevivência ativados. Um mensageiro cambaleava pelo pátio, seu cavalo espumando de exaustão, seu corpo marcado por ferimentos recentes. Darian já estava lá quando Isadora chegou, ajudando o mensageiro a desmontar. "Fale", comandou o rei, mas sua voz carregava preocupação, não irritação. "As terras geladas", ofegou o mensageiro, um jovem de cabelos ruivos chamado Gareth. A rainha Alfa Valdris cruzou a passagem do Lobo Branco com um exército de 1000 guerreiros. 3 aldeias fronteiriças já caíram. Eles não estão saqueando, estão conquistando, estabelecendo guarnições permanentes. Silêncio pesado caiu sobre o pátio. A rainha Alfa Valdris era lendária, uma lobisomem que supostamente nunca havia retornado à forma humana em 10 anos, governando sua alcateia através de puro poder e ferocidade. "Convoque o conselho de guerra", ordenou Darian. Agora. Nas horas seguintes, o salão de estratégia fervilhava com atividade. Mapas foram desenrolados, relatórios de espias foram analisados, guerreiros foram mobilizados. Lord Cassius, agora mais grisalho, mas ainda afiado como sempre, apontava para as posições no mapa. "Valdris é astuta", explicou ele, marcando territórios com pedras pretas. "Ela não está apenas atacando, está estabelecendo uma rota de suprimentos, fortificando posições. Isso não é uma invasão, é uma anexação planejada." "Por que agora?" perguntou Capitã Morgana, a guerreira que comandava os Caçadores da Lua. As terras geladas sempre foram isolacionistas. Theron, que havia se tornado um dos principais estrategistas de Darian, estudava os padrões de ataque. "Recursos", disse ele, apontando para os vales férteis nas regiões fronteiriças. "As terras geladas são ricas em pedras preciosas e metais, mas pobres em terra arável. Eles estão famintos, literalmente." Isadora, que havia insistido em participar do conselho de guerra apesar de Darian preferir que ela descansasse, examinou os relatórios com atenção clínica. "Há algo mais", disse ela.
apontando para detalhes nos relatos. Olhem aqui. Os ataques são precisos demais. Eles sabem exatamente onde estão nossos pontos fracos, onde nossas patrulhas são mais esparsas. Alguém está fornecendo informações. Os olhos de Darian se estreitaram. Um traidor na corte. Novamente. Ou nas alcateias fronteiriças, adicionou Lord Cassius. Alguém desiludido com nossa liderança, talvez saudoso dos velhos tempos. Precisamos de uma resposta em duas frentes, declarou Darian, sua voz de comando ecoando. Militarmente, devemos repelir a invasão e recuperar os territórios perdidos. Politicamente, devemos descobrir quem está traindo nosso reino. E diplomaticamente, adicionou Isadora, ganhando olhares surpresos de alguns dos guerreiros mais tradicionais, devemos entender o que Valdris realmente quer. Guerra é cara. Se há uma solução que evite derramamento de sangue desnecessário, devemos explorá-la. Negociar com invasores? Bufou Lord Arcturus, um nobre de idade avançada e visões antiquadas. Isso mostra fraqueza. Isso mostra sabedoria, corrigiu Isadora firmemente. Entender seu inimigo não é o mesmo que se submeter a ele. Se podemos alcançar nossos objetivos sem sacrificar centenas de vidas, seria tolo não tentar. Darian observou sua companheira com orgulho evidente. Ela tinha razão, mesmo que a ideia de diplomacia com Valdris parecesse improvável. Faremos ambos, decidiu ele. Mobilizaremos nossas forças e marcharemos para recuperar nosso território. Mas também enviaremos uma emissária para negociar termos. Se Valdris recusar, ao menos tentamos. Se aceitar, talvez evitemos guerra total. Quem você enviaria como emissária? Perguntou Capitã Morgana. Precisaria ser alguém com autoridade suficiente para falar pelo trono, mas também capaz de se defender se as negociações fracassarem. Todos os olhos se voltaram para Isadora. Não, disse Darian imediatamente, lendo a intenção no ar. Absolutamente não. Por que não? Desafiou Isadora. Sou co-líder do conselho, tenho autoridade, e minhas habilidades de cura podem ser oferecidas como gesto de boa-fé. É perigoso demais, argumentou Darian lutando para manter a calma. Valdris é imprevisível. Ela poderia te fazer refém, ou pior, ela também é uma loba alfa, contra-argumentou Isadora. Há códigos de honra, mesmo entre inimigos. Matar ou prender uma emissária seria desonra que nenhuma alcateia respeitaria. A discussão se intensificou, vozes se sobrepondo. Finalmente, Theron se levantou, comandando a tensão. Eu irei com ela, declarou ele. Uma escolta pequena, mas letal. Se houver traição, lutaremos nossa saída. Mas Isadora tem razão. Uma tentativa de paz deve ser feita. Darian olhou de sua companheira para seu cunhado, vendo a determinação em ambos. Sabia que tentar proibir Isadora apenas causaria ressentimento. Essa era exatamente a dinâmica que haviam lutado tanto para superar. Muito bem, concordou ele relutantemente. Mas você leva 20 dos nossos melhores guerreiros. E se houver qualquer sinal de perigo, você recua imediatamente. Combinado, aceitou Isadora, mas sua mente já estava em outros lugares. Ela precisava contar sobre a gravidez antes de partir. Não seria justo deixá-lo descobrir depois, se algo acontecesse. Naquela noite, em seus aposentos privados, Isadora finalmente revelou a verdade. Estou esperando um filho, disse ela, observando cuidadosamente a reação de Darian. Por um longo momento, ele simplesmente a olhou, processando as palavras. Então, seu rosto se iluminou com alegria pura, mesclada rapidamente com preocupação. Isso muda tudo, disse ele, puxando-a em um abraço protetor. Você não pode ir nas negociações agora, é arriscado demais. Exatamente por isso preciso ir, argumentou Isadora. Se conseguirmos evitar guerra, nosso filho crescerá em paz. E estou apenas no início. Não há perigo imediato para a criança. Você não sabe disso, insistiu Darian. Gravidezes podem ser imprevisíveis, especialmente em lobisomens. Minha avó me examinou, revelou Isadora. Ela diz que não é apenas um filho, Darian. São 2, gêmeos. Darian sentou-se pesadamente na cama, assimilando a informação. Gêmeos, repetiu, admiração em sua voz. A linhagem está abençoada. Mas havia algo que Isadora não estava contando. Algo que Mirella havia murmurado com olhos distantes depois do exame. Palavras sobre uma antiga profecia, sobre filhos de almas gêmeas nascidos sob circunstâncias específicas. Isadora decidira não mencionar por enquanto. Darian tinha preocupações suficientes. Nos dias seguintes, preparativos foram feitos.
Isadora selecionou sua escolta cuidadosamente. Teron, como prometido, mais 19 guerreiros de confiança, incluindo 3 lobas experientes. Ela também preparou presentes diplomáticos, ervas raras, ungüentos curativos, textos médicos antigos, coisas que demonstravam boa-fé sem parecer suborno. A noite antes da partida, Darian a encontrou no jardim de ervas novamente. A lua, 3/4 cheia, iluminava tudo com brilho prateado. Eu deveria estar acostumado a você se colocando em perigo, disse ele, sentando-se ao seu lado. Mas confesso que cada vez me aterroriza mais. Eu estarei bem, assegurou Isadora. E você tem uma guerra para planejar. Sobre isso, Darian puxou um pergaminho de dentro de sua túnica. Lord Cassius descobriu algo. Você estava certa sobre um traidor. Rastreamos comunicações comprometidas de volta a... Você não vai acreditar. Quem? Lord Arcturus. Revelou Darian amargamente. Aquele velho nobre que sempre resistiu às mudanças. Aparentemente ele fez um acordo com Valdris. Ela prometeu-lhe restaurar o antigo sistema, onde lobas não tinham voz, onde o poder era absoluto. Isadora sentiu raiva ferver em suas veias. Onde ele está? Prisão, disse Darian. Será julgado quando eu retornar da campanha. Mas isso complica as coisas. Se Arcturus traiu, quantos outros nobres tradicionais compartilham seus sentimentos? Quanto da corte posso realmente confiar? Era uma pergunta sem resposta fácil. Mudanças sempre criavam resistência, e as reformas que Darian e Isadora implementaram haviam desafiado séculos de tradição. Confie nos que provaram lealdade através de ações, não palavras, aconselhou Isadora. Cassius, Morgana, Teron, construa seu círculo interno com aqueles que demonstraram integridade, incluindo você, disse Darian, tocando seu rosto suavemente. Sempre você. Eles permaneceram assim, sob a lua crescente, sabendo que o amanhecer traria separação e perigo. Mas havia também confiança. Confiança conquistada através de provações, cimentada através de escolhas honestas. Quando fizeram amor naquela noite, foi com urgência mesclada com ternura, despedida mesclada com promessa de reencontro. O amanhecer chegou frio e claro. Isadora montou em sua égua cinza, névoa, enquanto sua escolta se formava ao redor. Teron verificava armas e suprimentos pela 3ª vez, seu instinto protetor em alerta máximo. Darian segurou as rédeas de névoa por um momento, olhando para Isadora. Volte para mim, disse ele simplesmente. Sempre, prometeu ela. E então cavalgaram. 21 lobisomens em missão diplomática rumo às Terras Geladas, enquanto atrás deles, um exército de 1000 guerreiros se preparava para marchar sob o comando do Rei Alfa. Continuação e finalização da história. A jornada até as Terras Geladas levou 6 dias através de paisagens cada vez mais inóspitas. Florestas verdejantes gradualmente deram lugar a tundras rochosas, o ar tornando-se mais frio e cortante a cada légua percorrida. Isadora mantinha-se firme na cela, embora as náuseas matinais ocasionalmente atestassem. Teron notava, mas mantinha silêncio respeitoso, mantendo-se sempre próximo. No 5º dia, avistaram as primeiras patrulhas das Terras Geladas. Lobisomens massivos, com peles cinza prateadas adaptadas ao clima gelado, olhos de um azul quase branco. Eles cercaram a comitiva de Isadora com eficiência militar. Declarem suas intenções, rosnou o líder da patrulha, um guerreiro com cicatrizes atravessando seu rosto. Sou Isadora, rainha consorte das 7 alcateias do sul, anunciou ela com voz clara. Venho em missão diplomática, portando mensagem para a rainha Alfa Valdris. O guerreiro estudou-a com desconfiança, então gesticulou para sua patrulha. Vocês nos seguirão, tentem fugir e morrerão. A fortaleza de gelo eterno era exatamente como seu nome sugeria. Uma construção massiva esculpida parcialmente na própria montanha. Muralhas de pedra reforçadas com gelo mágico que nunca derretia. Torres se erguiam como presas contra o céu cinzento, e o vento uivava através das passagens como vozes ancestrais. Quando foram levados ao salão principal, Isadora teve seu primeiro vislumbre da rainha Alfa Valdris. A loba era magnífica e aterrorizante em igual medida. Altíssima, com cabelos brancos como neve caindo até a cintura, olhos de um azul glacial que pareciam ver através de máscaras e mentiras. Sua pele era pálida como neve, marcada com tatuagens rúnicas azuis que brilhavam fracamente. Ela usava armadura de couro e metal,
adornada com peles de ursos brancos. Uma coroa de cristais de gelo repousava em sua cabeça. Então, sua voz era profunda, carregada de poder. O Reino do Sul envia uma rainha para negociar. Interessante escolha. Rainha Alfa Valdris. Isadora inclinou a cabeça em respeito, mas não em submissão. Agradeço por nos receber. Receber é uma palavra generosa, disse Valdris, descendo de seu trono de pedra e gelo. Vocês invadiram meu território. Eu simplesmente escolhi não matar vocês. Ainda. Guerreiros das Terras Geladas riram, um som duro e sem humor. Isadora manteve sua compostura. Venho oferecer diálogo antes que mais sangue seja derramado. Nossos povos não precisam ser inimigos. Valdris circulou Isadora como predador estudando presa. Seu rei quer que eu recue das terras que conquistei. Adivinhei certo? Meu companheiro quer entender por que a rainha das Terras Geladas, que sempre manteve sua alcateia isolada, agora invade territórios vizinhos. Corrigiu Isadora. A razão por trás de suas ações. Estou aqui para ouvi-la. Valdris parou, algo como respeito piscando em seus olhos glaciais. Você tem coragem. Vou lhe dar isso. Muito bem. Vou lhe mostrar a razão. O que se seguiu foi uma jornada através da fortaleza, e além, até as aldeias das Terras Geladas. O que Isadora viu quebrou seu coração. Crianças magras demais, famílias inteiras vivendo em cavernas geladas, campos onde nada crescia além de musgo resistente. O povo das Terras Geladas estava morrendo lentamente, não por violência, mas por fome gradual. Nosso território é rico em pedras preciosas, explicou Valdris, sua voz desprovida de emoção. Mas não podemos comer diamantes. Não podemos plantar em rocha congelada. Durante gerações, sobrevivemos através de caça e comércio esparso. Mas os invernos estão ficando mais longos, a caça mais escassa. 5 anos atrás, uma praga dizimou nossos rebanhos de cabras das montanhas. Desde então, temos morrido lentamente. Isadora observou uma mãe amamentando um bebê, ambos visivelmente desnutridos. Por que não pedir ajuda? Solicitar comércio ou aliança? Orgulho, admitiu Valdris amargamente. Meu predecessor acreditava que pedir ajuda era fraqueza. Quando assumi após sua morte há 2 anos, encontrei um povo à beira da extinção. Tentei negociar, enviei emissários. Todos foram recusados ou ignorados pelo seu antigo conselho. Isadora sentiu peso de culpa. Ela não sabia disso. Darian certamente não sabia. Mostrou-me algo verdadeiro, disse Isadora. Agora deixe-me mostrar-lhe algo também. Ela abriu sua bolsa de cura, removendo seus presentes cuidadosamente preparados. Mas mais que isso, ela começou a trabalhar. Examinou as crianças doentes, preparou ungüentos nutritivos de suas ervas, ensinou as curandeiras locais técnicas que poderiam ajudar. Durante 3 dias, Isadora trabalhou incansavelmente entre o povo das Terras Geladas, Teron e sua escolta, ajudando onde podiam. Ela compartilhou conhecimento livremente, tratou os doentes sem pedir nada em retorno. Na 3ª noite, Valdris a encontrou no alojamento temporário. Por que faz isso? Perguntou a rainha das Terras Geladas. Somos suas inimigas. Invadimos suas terras, matamos seus guardas fronteiriços. Você fez o que achou necessário para salvar seu povo, respondeu Isadora cansada, mas firme. Não concordo com seus métodos, mas entendo seu desespero. E crianças inocentes não deveriam sofrer por erros de governantes. Nem seus, nem nossos. Valdris sentou-se, algo de sua dureza caindo como máscara descartada. Você é diferente do que esperava. Os relatórios diziam que o Rei do Sul era fraco, controlado por uma consorte que usurpou poder que não merecia. Lord Arcturus, disse Isadora, reconhecendo a descrição do traidor. Ele está preso aguardando julgamento. Suas informações eram tendenciosas. Percebo isso agora. Valdris estudou Isadora com intensidade renovada. Você carrega vida dentro de você. Posso sentir. E ainda assim veio até aqui. Arriscou-se. Isadora tocou seu ventre instintivamente. Protetora. Precisamente por isso vim. Quero que meus filhos cresçam em um mundo de paz, não guerra. Filhos, repetiu Valdris, pegando o plural. Gêmeos, raro e poderoso. Há uma proposta que gostaria de fazer, disse Isadora, mudando de assunto. Mas preciso que você ouça com mente aberta. E então ela delineou seu plano. Os vales férteis que as Terras Geladas haviam invadido seriam compartilhados, não conquistados. Metade da colheita iria para o povo de Valdris,
em troca de pedras preciosas e metais que as terras geladas tinham em abundância. Curadores seriam trocados, conhecimento compartilhado. Fronteiras seriam abertas para comércio controlado. Isso não é conquista, disse Valdres lentamente. É aliança. Aliança beneficia ambos os lados, argumentou Isadora. Conquista apenas gera ressentimento e eventual rebelião. O que proponho é sustentável, duradouro. Seu rei concordará com isso? Ele já mobilizou um exército. Deixe-me conversar com ele, disse Isadora. Se você recuar suas forças das aldeias conquistadas como gesto de boa-fé, eu convencerei Darian de que paz é possível. Valdres considerou longamente, olhos glaciais estudando cada nuance da expressão de Isadora. Muito bem, concordou finalmente. Mas se seu rei atacar enquanto recuo, essa traição não será esquecida. Ele não atacará, garantiu Isadora. Confie em mim como eu estou confiando em você. Mensageiros foram enviados imediatamente. Isadora escreveu para Darian, explicando tudo. A situação desesperada das terras geladas, a proposta de aliança, a necessidade de cessar hostilidades. Valdres enviou ordens para suas tropas recuarem das aldeias conquistadas, mantendo apenas presença em postos avançados acordados. 5 dias de tensão se seguiram. Então, finalmente, a resposta de Darian chegou. Ele concordava em negociações, mas queria encontro pessoal com Valdres em território neutro, a Clareira dos Anciãos, um lugar sagrado respeitado por todas as alcateias. O encontro foi arranjado para a próxima lua cheia, 2 semanas adiante. Isadora retornou ao Reino do Sul, levando consigo não apenas um tratado preliminar, mas também uma compreensão mais profunda de que inimigos muitas vezes eram apenas pessoas desesperadas, fazendo escolhas difíceis. Quando Isadora cruzou os portões da Cidadela da Lua Eterna, Darian estava esperando. Ele a puxou em abraço apertado, verificando obsessivamente se estava ferida. Você me envelheceu 10 anos, murmurou ele contra seus cabelos. Nunca mais. Consegui paz, disse ela, ou ao menos o começo dela. Nos dias seguintes, o reino fervilhava com preparativos. A Clareira dos Anciãos foi preparada para o encontro histórico. Representantes de todas as 7 alcateias do sul foram convocados. Era um momento de potencial transformação, mas nem todos estavam felizes. Na prisão, Lord Arcturus fervia de raiva. Seu plano para restaurar a velha ordem havia falhado, mas ele tinha um último truque, uma carta final para jogar. Na noite antes da reunião na clareira, um dos guardas de Arcturus, secretamente leal ao velho nobre, o libertou. Juntos, fugiram da cidadela, levando consigo algo roubado dos arquivos reais, um documento antigo, um segredo sobre a linhagem de Darian que poderia destruir sua legitimidade como rei. Theron descobriu a fuga ao amanhecer. Ele está indo para a Clareira dos Anciãos, analisou rapidamente. Pretende destruir as negociações revelando o que quer que tenha roubado. O que ele roubou? Exigiu Darian, fúria e preocupação lutando em seu rosto. Lord Cassius examinou os arquivos violados, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Os registros de linhagem do antigo rei, disse ele lentamente. Especificamente, registros sobre sua origem, majestade. Darian ficou pálido. Ele sabe. Sabe o quê? Perguntou Isadora, olhando entre os 2 homens. Darian se sentou pesadamente, como se o peso de anos finalmente o esmagasse. Eu não sou filho legítimo do antigo rei, confessou voz baixa. Sou bastardo, nascido de um caso que ele teve com uma loba guerreira de Alcateia Menor. Ele me reconheceu apenas no leito de morte. Legalizou minha posição. Mas se Arcturus revelar isso publicamente, especialmente durante negociações tão delicadas, haverá caos. Nobres questionarão minha legitimidade. Alguns podem ver isso como oportunidade para desafiar o trono. Isadora processou a revelação. Sentiu uma pontada de mágoa por Darian nunca ter compartilhado isso, mas também entendeu o peso do segredo. Então, iremos à frente dele, decidiu ela. Você revelará a verdade nos próprios termos, antes que Arcturus possa usar como arma. Isso é loucura, disse Cassius. Melhor negar, desacreditar Arcturus. Não, interrompeu Darian, olhando para Isadora com algo como admiração. Ela está certa. Eu construí meu reino sobre honestidade, sobre conquistar respeito através de ações. Esconder agora seria traição de tudo o que estabelecemos. A Clareira dos Anciãos estava lotada quando chegaram. Representantes das 7 alcateias do sul ocupavam um lado,
Guerreiros das Terras Geladas, o outro. Valdris estava imponente em seu lado. Darian no seu. Isadora ficou entre eles, mediadora e ponte. Mas antes que negociações pudessem começar, Lord Arcturus irrompeu na clareira, apoiado por uma dúzia de nobres descontentes que secretamente compartilhavam suas visões. Antes que esta farsa continue, gritou Arcturus, segurando o documento roubado alto. O povo merece saber a verdade. Seu rei, Darian Corvonegro, é bastardo, filho ilegítimo sem direito ao trono. Tumulto explodiu. Nobres gritaram em choque, guerreiros alcançaram armas. Valdris observava tudo com olhos calculistas, avaliando como essa revelação afetaria as negociações. Darian se levantou calmamente, sua voz cortando através do caos. É verdade, disse simplesmente. O silêncio caiu como neve pesada. Nasci fora do casamento real, continuou Darian, voz firme. Minha mãe era guerreira da alcateia da Floresta Escura. Meu pai, o antigo rei, a amou, mas não podia se casar com ela devido a políticas da época. Ela morreu ao me dar à luz. Ele me criou em segredo até estar no leito de morte, quando finalmente me legitimou e declarou como herdeiro. Ele caminhou até o centro da clareira, encarando todos os presentes. Mas minha legitimidade não vem apenas de sangue real. Vem de 4 anos liderando este reino, protegendo suas fronteiras, servindo seu povo. Vem de batalhas lutadas, de justiça administrada, de reformas implementadas para melhorar vidas. Se meu valor como rei depende apenas de quem foram meus pais, então nunca fui digno. Mas se meu valor vem de minhas ações, então deixem minhas ações falarem. Isadora sentiu orgulho imenso expandir em seu peito. Este era o homem que ela escolhera, não por título ou coroa, mas por caráter. Além disso, Darian continuou, há algo que Lord Arcturus não sabe, algo que nem eu sabia até recentemente. Ele acenou para Mirella, que havia permanecido nas sombras. A anciã avançou, suas vestes de curandeira sussurrando contra o chão da clareira. A linhagem de Darian Corvonegro é mais antiga e mais poderosa do que qualquer registro escrito, anunciou Mirella, sua voz antiga mais forte. Sua mãe, Lyra da Floresta Escura, era descendente direta dos primeiros lobos, aqueles que primeiro receberam a dádiva da transformação sob a lua ancestral. Testei seu sangue, li os sinais. Ele carrega a marca dos fundadores. Murmúrios de admiração substituíram murmúrios de escândalo. A linhagem dos primeiros lobos era lendária, considerada quase mítica. E há mais. Mirella virou-se para Isadora. A criança, ela corrigiu. As crianças que ela carrega são filhas dessa linhagem ancestral, unida com o poder de almas gêmeas. A profecia antiga fala de tais nascimentos. Quando 2 almas de uma única essência se unem sob a lua, e quando essa união é abençoada com frutos duplos nascidos de sangue antigo, os filhos carregarão poder para unir ou destruir eras. Superstição! Isso não muda o fato de que ele é bastardo. Chega! A voz de Valdris cortou através da clareira como lâmina de gelo. Ela caminhou até ficar frente a frente com Darian. Nas Terras Geladas, não nos importamos com quem foram seus pais. Importamo-nos com quem você é. E você, ela olhou para Isadora, já provou seu valor. Qualquer rei que tenha sabedoria para se casar com uma rainha assim, é rei que pode ser respeitado. Ela estendeu a mão, um gesto sem precedentes. As Terras Geladas aceitam sua proposta de aliança. Não por fraqueza, mas porque vejo em vocês líderes que colocam seu povo acima de orgulho. Darian apertou a mão dela, um momento histórico que seria pintado e celebrado por gerações. Prendedor Arcturus, ordenou ele. Ele enfrentará julgamento apropriado por traição. Mas quando guardas se moveram para agarrar o velho nobre, ele puxou uma adaga escondida, não visando Darian ou Valdris, mas Isadora, a fonte de todas as mudanças que ele desprezava. Tudo aconteceu em segundos. Arcturus investiu. Theron gritou um aviso. Darian se transformou parcialmente, velocidade sobrenatural levando-o a interceptar. Mas foi Valdris quem reagiu mais rápido. Sua forma explodiu em transformação completa. Um lobo branco massivo, maior que qualquer outro na clareira. Ela pegou Arcturus pela garganta, derrubando-o antes que a adaga pudesse alcançar Isadora. O velho nobre caiu, inconsciente mas vivo, a misericórdia de Valdris evidente na contenção de sua força. Ninguém ataca uma fêmea grávida, rosnou Valdris, voltando à forma humana. Tal covardia é desprezível mesmo para um traidor. Isadora,
que havia instintivamente colocado as mãos sobre seu ventre, respirou aliviada. Os bebês estavam seguros. Darian estava ao lado dela em um instante, verificando, reconfortando. Está bem? Os bebês? Estamos todos bem, assegurou Isadora, embora seu coração ainda estivesse acelerado. O resto da reunião prosseguiu com nova seriedade. Tratados foram assinados, territórios delineados, rotas comerciais estabelecidas. As terras geladas e as 7 alcateias do sul tornaram-se aliadas formais, um desenvolvimento que mudaria o equilíbrio de poder em toda a região. Mais significativo ainda, um conselho inter-alcateias foi estabelecido, onde representantes de ambos os reinos se encontrariam sazonalmente para discutir questões comuns. Valdres sugeriu que esse conselho fosse liderado por uma curandeira neutra, e todos concordaram que Isadora era a escolha óbvia. Nos meses seguintes, a paz floresceu. Caravanas comerciais cruzavam fronteiras anteriormente hostis. Curadores compartilhavam conhecimento. Crianças das terras geladas ganhavam peso. Famílias reconstruíam vidas com esperança renovada. Isadora, enquanto isso, crescia com sua gravidez. Mirella a monitorava cuidadosamente, fascinada pelas leituras de poder que emanavam das crianças ainda não nascidas. Elas serão extraordinárias, murmurava a anciã frequentemente. Mas grande poder sempre vem com grande responsabilidade. Na véspera da lua cheia de inverno, 5 meses após as negociações na clareira, Isadora entrou em trabalho de parto. Foi longo e difícil. Gêmeos sempre eram complicados, mas estes pareciam resistir ao nascimento, como se ainda não estivessem prontos para deixar o santuário do ventre. Mirella trabalhou com outras curandeiras, usando ervas antigas e cânticos que ecoavam de tempos primordiais. Darian estava presente, segurando a mão de Isadora, oferecendo força quando a dela fraquejava. Theron mantinha vigília do lado de fora, recusando-se a partir mesmo quando aconselhado a descansar. Finalmente, quando a lua cheia alcançou seu ápice, a primeira criança nasceu. Uma menina, com cabelos negros como o pai e olhos que já brilhavam com luz dourada. Seu choro era forte, imperioso. Selene, sussurrou Isadora, escolhendo o nome da deusa da lua. Nossa pequena Selene. Minutos depois, a segunda criança emergiu. Outra menina, esta com cabelos castanho-dourados como a mãe e olhos de prata luminosa. Aria, disse Darian, voz rouca de emoção, como o vento que canta através das montanhas. As 2 bebês foram limpas e embrulhadas, colocadas nos braços de seus pais. E quando a luz da lua cheia tocou suas peles pela primeira vez, algo extraordinário aconteceu. Marcas apareceram em suas testas, símbolos rúnicos que brilhavam com luz própria. Em Selene, uma lua crescente. Em Aria, uma estrela de 8 pontas. As marcas dos primeiros lobos, selos de poder ancestral. Mirella observava com lágrimas nos olhos. A profecia se cumpre, sussurrou ela. Nascidas da união de almas gêmeas, marcadas pela lua ancestral, elas trarão era de grande mudança. Uma guiará através de escuridão, outra através de luz. Juntas, equilibrarão o que foi quebrado. Aria podia comunicar-se com animais, sua conexão com a natureza selvagem transcendendo até mesmo outros lobisomens. Isadora e Darian as criaram não como princesas mimadas, mas como futuras líderes, ensinando-lhes responsabilidade, compaixão e força. As meninas treinavam tanto em artes de cura quanto em combate, aprendiam história e diplomacia, cresciam entendendo que poder era privilégio que vinha com dever de servir. Valdres tornou-se aliada improvável, mas valiosa, visitando frequentemente e desenvolvendo carinho especial pelas gêmeas. A rainha das terras geladas, que nunca tivera filhos próprios, via nelas algo de esperança para o futuro. Theron finalmente encontrou sua própria companheira, uma guerreira chamada Kira da Alcateia das Planícies Douradas. A união deles foi celebrada com alegria por ambas as famílias, e logo seus próprios filhos corriam pelos corredores do palácio ao lado de suas primas. Lord Arturus, julgado e condenado por traição, passou seus últimos anos em prisão confortável mas segura. Darian não o executou, acreditando que misericórdia era mais forte que vingança. O velho nobre finalmente morreu em paz, tendo escrito carta de desculpas antes do fim, reconhecendo que estava errado, que as mudanças que tanto temera haviam na verdade fortalecido o reino. Quando as gêmeas completaram 5 anos,
A primeira grande crise de suas vidas chegou. Uma praga desconhecida começou a se espalhar entre lobisomens, não física, mas espiritual. Afetados, perdiam a capacidade de se transformar, ficando presos em uma forma ou outra, desconectados do aspecto dual de sua natureza. Curadores estavam perdidos. Mesmo Isadora e Mirella não conseguiam encontrar cura. A praga se espalhava, causando pânico e desesperança. Foi Selene quem primeiro percebeu o padrão. Sentada sob a lua cheia com sua irmã, ela traçou conexões invisíveis para outros. "O equilíbrio está quebrado", disse ela, sua voz jovem, mas com sabedoria além de seus anos. "As pessoas estão se afastando muito de um lado ou outro, muito humanos ou muito lobos. A ponte entre as formas está enfraquecendo." Aria complementou o pensamento de sua irmã, como frequentemente faziam, suas mentes conectadas de forma que transcendia a explicação comum. "Precisamos de um ritual", disse ela, "algo que reconecte todos ao núcleo de quem somos. Não humano, não lobo, mas ambos, sempre ambos." Trabalhando com Mirella, as gêmeas criaram um ritual que combinava elementos antigos com inovação nova. Na próxima lua cheia, lobisomens de todas as alcateias se reuniram na clareira dos anciãos, o mesmo lugar onde Paz havia sido forjada anos antes. Selene e Aria, apenas 5 anos, mas já mostrando o poder profetizado, lideraram o ritual. Cantaram em língua antiga que não deveriam conhecer, mas que fluía de suas gargantas como memória ancestral. Dançaram padrões que traçavam símbolos de poder no próprio ar, e quando a lua cheia alcançou seu zênite, luz prateada derramou-se das marcas em suas testas, lavando sobre todos os presentes como onda de renovação. A conexão entre formas humanas e lupinas foi restaurada, o equilíbrio restabelecido. Centenas de lobisomens transformaram simultaneamente sob aquela luz, um espetáculo de beleza selvagem e poder primordial. Quando retornaram à forma humana, todos sentiam a conexão fortalecida, a ponte entre seus aspectos duais sólida novamente. Darian e Isadora observavam suas filhas com admiração e pequeno medo. O poder que as gêmeas demonstravam era imenso. A responsabilidade que viria com tal poder seria esmagadora, mas também viam na gentileza de Selene e na compaixão de Aria a esperança de que esse poder seria usado sabiamente. Elas haviam sido criadas por pais que entendiam tanto força quanto vulnerabilidade, tanto liderança quanto serviço. Anos continuaram a passar. O reino prosperou sob a liderança conjunta de Darian e Isadora, com o Conselho de Lobas tornando-se instituição permanente e respeitada. A aliança com as Terras Geladas amadureceu em amizade genuína, comércio e cultura fluindo livremente entre os reinos. Quando Darian completou 40 anos, ele reuniu a corte para anúncio importante. "Bom, servi este reino o melhor que pude", disse ele, olhando sobre a assembleia que incluía não apenas nobres, mas representantes de todas as classes. "Mas acredito que verdadeira liderança sabe quando é hora de passar o manto para a próxima geração." Murmúrios de surpresa percorreram o salão. "Não estou morrendo", adicionou com sorriso, "mas estou reconhecendo que minhas filhas, agora com 15 anos, demonstraram sabedoria e poder que superam meus próprios. Portanto, em 2 anos, quando completarem 17, a idade tradicional de maioridade, irei abdicar em favor delas, estabelecendo o governo conjunto das 2 rainhas." Isadora, que havia sido consultada sobre essa decisão, assentiu em apoio. "Selene e Aria representam nova era", disse ela. "Uma onde poder não é sobre domínio, mas sobre harmonia. Onde liderança não é sobre impor vontade, mas sobre unir diferenças. Elas já provaram isso repetidamente. Não houve oposição séria. Todos haviam testemunhado as gêmeas crescerem. Haviam visto seus poderes usados sempre para cura e proteção, nunca para ganho pessoal ou dominação. Os 2 anos preparatórios foram intensos. Selene e Aria mergulharam ainda mais profundamente em estudos de governança, diplomacia, história e tradição. Treinaram extensivamente em combate, estratégia e táticas. Mas, mais importante, viajaram extensivamente pelo reino e além, conhecendo seu povo, entendendo desafios reais enfrentados por lobisomens comuns. Quando finalmente o dia da coroação chegou, foi sob lua cheia de verão, na mesma clareira dos anciãos, que testemunhara tantos momentos cruciais. Darian e Isadora presidiram a cerimônia, mas eram Valdres e Mirella que realmente coroavam as novas rainhas.
Valdris, representando aliança e força. Mirella, representando sabedoria e tradição. 2 coroas foram forjadas especialmente para a ocasião, não de ouro ou prata, mas de cristais lunares entrelaçados com ramos de árvores antigas. Quando colocadas nas cabeças de Selene e Ária, as coroas brilharam com luz própria, respondendo ao poder ancestral das gêmeas. Pela primeira vez em nossas crônicas, anunciou Mirella, sua voz transportada por magia através da clareira lotada. Nosso reino será guiado não por um governante, mas por 2. Não competindo, mas complementando. Não dividindo, mas unificando. Selene e Ária se levantaram juntas, mãos entrelaçadas. Juramos, suas vozes em perfeita sincronia, servir nosso povo com sabedoria e força, com compaixão e justiça, com conexão à terra e reverência pela lua. Juramos ouvir todas as vozes, proteger os fracos, desafiar a injustiça e sempre buscar equilíbrio acima de tudo. A celebração que seguiu durou 3 dias. Lobisomens de todas as alcateias, de ambos os reinos, reuniram-se em alegria. Mas para Darian e Isadora, o momento mais doce foi quando, após as festividades públicas cessarem, as gêmeas vieram encontrá-los em privado. Obrigada, disse Selene simplesmente, por nos ensinar que poder sem bondade é tirania, e que bondade sem força é fragilidade, completou Ária. Vocês nos deram o equilíbrio entre as 2. Darian abraçou suas filhas, lágrimas não disfarçadas em seus olhos. Vocês superaram tudo que eu poderia ter esperado, disse ele. Não porque são poderosas, mas porque são sábias. Não porque podem comandar, mas porque escolhem servir. Isadora juntou-se ao abraço, família unida sob a lua que sempre os observara. A história de nossa família começou com uma recusa, disse ela suavemente. Com uma loba que disse não a um rei porque ele não era digno. Mas tornou-se história de crescimento, de mudança, de descobrir que verdadeiro amor não é destino inevitável, mas escolha diária de honrar e respeitar um ao outro. E agora, continuou Darian, torna-se história de legado, de passar o manto para aqueles mais capazes que nós, de confiar que criamos não apenas filhas, mas líderes que farão nosso reino e nosso mundo melhores. Selene e Ária olharam para seus pais com amor profundo e gratidão. Vocês quebraram cadeias de tradição que limitavam, disse Selene. Deram voz aos silenciados. Construíram pontes onde havia apenas muros, adicionou Ária. Escolheram compreensão sobre julgamento. Nós continuaremos esse legado, prometeram juntas, e o expandiremos ainda mais. Anos depois, quando Darian e Isadora eram velhos e grisalhos, eles se sentavam frequentemente no mesmo jardim onde Isadora recebera a primeira convocação, todas aquelas décadas atrás. O pergaminho que mudara tudo. Você se arrepende? Darian perguntava ocasionalmente, sempre temeroso da resposta. E Isadora sempre respondia a mesma coisa. Você precisava crescer. Eu precisava aprender meu valor. Sem aquele tempo separados, não teríamos construído o que temos agora. O reino sob Selene e Ária floresceu de formas que superaram até mesmo os sucessos de Darian e Isadora. As gêmeas expandiram a aliança além das terras geladas, unindo alcateias que haviam sido rivais por séculos. Estabeleceram academias onde jovens lobisomens de todas as origens podiam treinar juntos, quebrando barreiras de classe e origem. A profecia sobre elas, poder para unir ou destruir eras, cumprira-se na direção da união. Elas haviam escolhido construir ao invés de destruir, curar ao invés de ferir. Quando Mirella finalmente passou aos ancestrais aos 130 anos, foi em paz, sabendo que tudo pelo que havia trabalhado, o equilíbrio, a sabedoria, a conexão com formas antigas, estava seguro nas mãos das próximas gerações. Valdris seguiu alguns anos depois, mas não antes de testemunhar o casamento de Selene com um guerreiro sábio das planícies douradas, e de Ária com um curador gentil das próprias terras geladas. Ambas as uniões foram celebradas com alegria, símbolos de quão entrelaçados os reinos haviam se tornado. E então veio o dia que Darian e Isadora sempre souberam que chegaria. Darian adoeceu, não súbita, mas gradualmente, idade avançada e antigas feridas de batalha finalmente cobrando seu preço. Isadora nunca deixou seu lado, suas mãos de curandeira trazendo conforto mesmo quando não podiam trazer cura verdadeira. Tive uma boa vida,
disse Darian uma noite, sua voz fraca, mas serena, melhor do que merecia. Você teve a vida que criou, corrigiu Isadora suavemente. Através de escolhas difíceis e trabalho árduo. Você me deu tanto, sussurrou ele. Uma segunda chance, família, propósito além da coroa. E você me deu parceria verdadeira, respondeu Isadora, lágrimas caindo livremente agora. Respeito, amor que foi testado e aprovado. Darian tocou seu rosto com mão trêmula. Quando eu for, não demore muito para me seguir. Quero tempo para explorar o que vem depois juntos. Isadora riu através das lágrimas. Sempre tão presunçoso, achando que eu seguiria suas ordens. Mas quando Darian faleceu na noite seguinte, pacificamente em seu sono com Isadora segurando sua mão, algo dentro dela também aquietou. O vínculo de almas gêmeas, mesmo fortalecido por décadas de amor e companheirismo, não suportava bem a separação por morte. Isadora viveu mais 3 meses, tempo suficiente para ver Selene e Aria firmemente estabelecidas, para garantir que seus próprios conhecimentos de cura fossem totalmente documentados, para fazer pazes com sua própria mortalidade. Na noite da lua cheia, cercada por suas filhas e netos, Isadora fechou os olhos pela última vez, e aqueles presentes juraram que viram 2 formas lupinas, uma negra, uma dourada, correndo juntas em direção à lua, antes de desaparecerem em luz prateada. A história de Darian e Isadora tornou-se lenda. Cantores viajantes a contavam em tavernas e praças. Pintores a imortalizavam em tapeçarias e murais. Escritores a documentavam em crônicas que seriam preservadas por séculos. Mas a verdadeira medida de seu legado não estava em histórias ou arte. Estava no reino que construíram. Um lugar onde lobas tinham voz igual, onde alianças eram valorizadas sobre conquista, onde liderança significava serviço, não domínio. Estava em suas filhas e nos filhos de suas filhas, gerações que cresceram acreditando que poder deveria ser usado para proteger e unir, não controlar e dividir. Estava em cada jovem loba que ouvia a história e aprendia que seu valor não dependia de ser escolhida, mas de conhecer seu próprio valor e nunca aceitar menos. E estava em cada jovem líder que aprendia que verdadeira força vinha de admitir falhas e trabalhar para crescer além delas. A lua, testemunha eterna, continuou a brilhar sobre tudo. E quando lobisomens uivavam para ela em noites de transformação, alguns diziam poder ouvir ecos de 2 uivos em particular, um grave e poderoso, outro melodioso e forte, entrelaçados para sempre na música da própria noite. A história que começou com uma recusa corajosa terminava com um legado de amor, respeito e mudança duradoura. Um lembrete de que os melhores finais não são aqueles facilmente alcançados, mas aqueles conquistados através de escolhas difíceis, crescimento doloroso e coragem de se tornar digno do amor que se busca. E assim, sob a luz eterna da lua, a história de Isadora, a loba que disse não, e Darian, o rei que aprendeu a ser digno, viveu para sempre, não como conto de fadas, mas como verdade fundamental. Que segundas chances devem ser conquistadas, não concedidas, e que os legados mais duradouros são aqueles que elevam outros ao invés de apenas glorificar a si mesmo. E fim.